porta estreita. Olha só, quem está falando aqui é Jesus. E ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui. Senhor, fala conosco agora por meio da sua palavra. Atenção aqui. Jesus disse: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Este é o imperativo da fé. Este é a ordem. Este é o desafio que Jesus vem propor para os seus discípulos. Entrem pela porta que é estreita. E quando Jesus estava encerrando o sermão, que é o mais famoso do seu ministério, o sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ele entendeu dever fazer um apelo aos seus ouvintes. E aí, no sentido de convocá-los para entrar para essa porta estreita. Ele está terminando o Sermão da Montanha e ele faz esse apelo: entrem pela porta que é estreita. Queridos, isso é um tanto quanto complicado entender mediante a realidade que nós vivemos hoje, porque no mundo que nós vivemos, a porta ela é larga, o caminho é amplo, a porta é ampla, é alargado, e é esse o caminho que a maioria das pessoas decidem e preferem trilhar. Nós vivemos numa era das comodidades, na era das facilidades, e a maioria das pessoas estão sempre à procura do quê? Daquilo que lhe possa trazer um conforto a mais. Todo mundo quer isso, um pouco de conforto a mais. Tenho certeza que na sala da tua casa você tem lá um cantinho que tem ali vários controles remotos. Para quê? Para o mínimo possível você ter que fazer algum esforço a fim de ter alguma coisa que você quer. Geralmente ali na sala, ou no quarto, em algum lugar ali, tem um cantinho do controle remoto. Tem um controle remoto da TV, tem um controle remoto do ar-condicionado, etc., alguma coisa ali. E eles ficam sempre à mão, à sua disposição, para que, às vezes tem um suquinho de lado, às vezes você chega naquele dia cansado, não tem mais nenhum compromisso, resolve descansar um pouco e está tudo ali na sua mão. Como é bom ter facilidade, como é bom ter conforto, como é bom ter certas comodidades, um ambiente confortável. Você se lembra quando a gente não tinha ar-condicionado e só tinha ventilador aqui na igreja? Vocês esqueceram, né? Esqueceram porque vocês esqueceram que tinha gente que vinha com 2 camisas, né, Leandro?
porque suava tudo, ficava com a coisa horrorosa, né? Então agora não, geladinho, agora a gente reclama de outra coisa, porque está frio demais. Mas antes, moço, conforto, comodidade, todo mundo quer isso é muito bom, facilidades. Só que isso, o mundo transfere para todas as outras áreas. E aí é que começa o problema. Por exemplo, o casamento. Se o casamento não tiver confortável, se o casamento não tiver fácil, quer mais não, vamos se livrar dele. Vamos terminar. Aliás, não sei se você viu, saiu essa semana uma pesquisa, que é uma prévia do IBGE, que diz que no Brasil, só no Brasil, nos últimos 3 anos, de 2021 para cá, o número de divórcios aumentou 18,6% da média nacional. Isso significa, vou dar mais números para você entender o que significa 18,6% a mais. Significa que mais de 386 mil famílias no Brasil se divorciaram nos últimos 3 anos. Foram mais de 386 famílias que não conseguiram mais lutar pela sua casa, pelos seus relacionamentos e preferiram o caminho mais fácil. Olha aspas aqui, a facilidade. No emprego também às vezes é assim. Não está fácil, não está confortável? Cai fora. Nos relacionamentos diversos é assim. Fulano me desagradou, estou com uma rusga do outro. Um falou, disse, não disse. Em vez de sentar, conversar, expor o que aconteceu, fica cada um para o seu canto, esperando que um venha falar com o outro. Ninguém fala com ninguém. Acaba o relacionamento, por quê? Porque é mais fácil deixar as coisas do jeito que estão, do que sentar, olhar cara a cara, chorar, rir, dizer, desabafar, pedir perdão, se abraçar, orar para um outro e seguir em frente. A gente traz esse espírito da comodidade, da facilidade para todas as áreas da nossa vida, inclusive na igreja, porque a gente quer uma igreja que seja fácil. Há um tempo eu estava assistindo um programa de televisão, desses programas americanos aí, e aí uma repórter estava entrevistando um pastor de uma gigante de uma igreja num país de predominância evangélica, e esse pastor tinha no hall de membros da sua igreja 16 mil membros, uma mega igreja num país de predominância evangélica, 16 mil membros. E na matéria, aquela jornalista apresentou aquela igreja da seguinte maneira: a igreja que não fala sobre pecado. A igreja que não fala sobre pecado. Aí me chamou a atenção. Sentei para ver aquela palhaçada. E aí, na conversa, a repórter entrevistando o líder da igreja, ela fez a primeira pergunta: pastor, por que é que na sua igreja vocês não falam sobre pecado? E eu parei nessa primeira pergunta, depois não continuei assistindo, porque a resposta do pastor foi o seguinte: nós não falamos de pecado aqui nessa igreja porque nós não queremos constranger as pessoas. As pessoas têm muitos problemas, as pessoas já sofrem por muitas coisas e nós não queremos que elas venham aqui na igreja para ouvir falar sobre o pecado. Elas precisam vir aqui e receber uma palavra de bênção para ela sair daqui melhor do que como ela entrou. Eu desliguei o telefone, desliguei a televisão na hora, mas fiquei com isso no coração. O caminho da facilidade, o caminho da comodidade é esse caminho que é amplo, uma porta largada e que muitos preferem passar por ele. Mas o convite de Jesus não vai nessa direção. Pelo contrário, o convite de Jesus para a sua igreja é um convite na direção oposta. Porque Jesus vai dizer que na vida com Deus, que na vida cristã, não será fácil para ninguém. Não importa o quanto nós desejemos isso, nossa vida não será um mar de rosas. Jesus diz: entre pela porta estreita, pelo caminho apertado. É esse o grande imperativo da fé, é esse o grande desafio de Jesus. Há uma porta difícil de ser ultrapassada, mas essa é a porta da vida eterna. Passe por essa porta, é a ordem de Jesus. A questão não é o quanto ela é difícil de ser atravessada, o quanto o caminho é estreito e difícil de ser trilhado. Mas a grande questão que Jesus está levantando aqui nesse texto é para onde que essa porta leva. É para que caminho que essa porta, que é estreita, que é difícil, que caminho que ela conduz. Ele diz, é um caminho de vida.
Então, ao invés de você ficar preocupado com a dificuldade de passar pela porta, lembre-se, a direção que a porta leva é o caminho da vida. À medida que a porta ampla, a porta larga, também tem um caminho, e é o caminho da perdição. Estranho, porque o caminho que vai para a perdição é o que muitos preferem ir percorrer, e o caminho que leva para a vida, poucas pessoas preferem entrar. Jesus dá uma ordem: entrem pela porta estreita. O interessante é que Jesus está falando isso no final do Sermão da Montanha. E para quem Jesus está pregando o Sermão da Montanha? Para os seus discípulos. Mateus capítulo 5, ele despede a multidão, chama os seus 12 discípulos para um tete a tete. Ele chega: Pedro, Tiago, João, vem cá, tio Guedinho, chega mais aqui. Sentaram na beira do monte, na sombra de uma montanha, e Jesus começou a falar sobre o reino de Deus, sobre o dar esmolas, sobre a oração, etc, e ele está encerrando esse sermão, mas os ouvintes continuam sendo os mesmos, seus discípulos. Essa palavra aqui não é para não crente, essa palavra aqui é para gente que se entende como discípulo de Jesus. Você está entendendo, amém ou não amém? O que Jesus diz para os seus discípulos? Vocês entrem pela porta estreita, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. O convite de Jesus para nós hoje, século 21, continua sendo o mesmo. Vamos entrar pela porta que é estreita, vamos trilhar este caminho que pode até ser apertado, não importa o quanto ele custe, no final, ele nos levará para a vida eterna. No final, há bênçãos ilimitadas reservadas para todos nós. Então, foca na porta que é estreita. Só que Jesus também sabia que esse não era um caminho fácil de ser percorrido, e que não era fácil aceitar esse convite, fácil aceitar esse desafio. Por isso que Jesus propôs no seu ministério alguns cuidados que nós devemos ter para que nós possamos realmente entrar por essa porta estreita que conduz à vida, e não para a porta ampla que conduz para a morte eterna. Então, para trilharmos o caminho da porta estreita, Jesus disse que nós devemos tomar alguns cuidados, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. O primeiro cuidado é com uma vida onde as aparências estão dissociadas dos frutos da fé. Cuidado com uma vida onde as aparências estão dissociadas dos frutos da fé. Essa é a primeira advertência que Jesus dá aos seus discípulos na sequência do texto. Olha só, Mateus capítulo 7, veja o versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa é a primeira advertência de Jesus: entrem pela porta que é estreita. Só que a partir do versículo 15, está com a sua Bíblia aberta aí? Jesus vai dizer o seguinte: haverá falsos profetas na igreja. Haverão falsos profetas, e esses falsos profetas provavelmente seriam pessoas que vão dizer o seguinte: não, o caminho não pode ser tão difícil assim, o caminho não precisa ser tão complicado assim, não, ele pode ser mais fácil. Aí Jesus adverte: vocês conhecerão, a partir do versículo 15, vocês conhecerão estes falsos profetas por onde? Como que vocês reconhecerão os falsos profetas? Pelos frutos. Vós conhecereis pelos frutos, porque eles podem ter até a aparência de profeta, a embalagem de profeta, eles têm a aparência religiosa, a aparência de virtude, mas os frutos eles não têm. Os frutos não confirmam a aparência. Jesus, certa vez, quando estava repreendendo os fariseus, e eu adoro esse texto que fala que Jesus está ali com os fariseus, eu adoro, e ele está repreendendo os fariseus, e Jesus, ele é muito criativo, ele dá o nome, ele rotula os fariseus dizendo: vocês são como sepulcros caiados. Eu acho fantástico, sepulcros caiados. Se você tiver vontade de xingar alguém, xinga de acordo com o que Jesus, seu sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado é um túmulo bem pintado, é um túmulo bem decorado,
bem maquiado. Você já foi ao cemitério alguma vez? Tenho certeza que você já deve ter ido alguma vez no cemitério. Você, quando vai no cemitério, você já deve ter visto aqueles túmulos que são mais bonitos e que se destacam dos demais. Já viram? Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Já viram? Ok. Eu me lembro do cemitério que eu fui lá em Cianorte, quando eu era um pobre coitado seminarista. E eu peguei minha bicicletinha, que nós tínhamos uma bicicleta de 3 sócios, né? Nós 3 juntamos para comprar uma bicicleta para poder ir no centro. E era minha vez de usar a bicicleta, fui com a bicicleta. E não sei o motivo. Nós resolvemos passar pelo cemitério. Não sei, não me pergunte, não sei que nós vamos cheirar lá. Foi eu e meu colega, e o combinado era que um pedalava e o outro ia sentado. Na volta, que era a subida, o pobre coitado invertia, né? E eu fui da volta. E na volta nós passamos... eu fui beber água. Lembrei, estava cansado de carregar o pobre lá. Fui beber água no cemitério. E aí eu cheguei no cemitério, tinha vários túmulos muito bonitos. E aí tinha um que era uma espécie de mausoléu gigantesco. Enorme, grande. Um túmulo onde estava enterrado alguém de uma família muito rica lá na cidade de Cianorte, no Paraná. E eu me lembro que eu comentei com o meu amigo: fulano, dava para morar aqui dentro. Rapaz, olha o tamanho disso, dá para morar aqui dentro. Todo de granito, espaçoso, decorado, cheiroso. Rapaz, eu moraria aí tranquilamente, muito mais espaçoso do que o nosso quarto lá no seminário. Dava para morar lá. Mas sabe qual que é o problema? Por fora é bonito e por dentro, podridão. Podridão. Jesus está dizendo que os fariseus eram isso: sepulcros caiados, pessoas que de fora tinham boa aparência de santidade, mas por dentro estavam mortos. Por quê? Porque eles não produziam frutos da sua fé. Os frutos é o que fazem com que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Pelos frutos nós reconhecemos os que são verdadeiramente de Deus e têm que ser frutos de paz, frutos de bênçãos, produtos de que nós somos pessoas abençoadoras dentro do nosso contexto de fé, de religiosidade. Quem não tem esses frutos, tome cuidado, porque olha o que Jesus está dizendo: os falsos profetas têm frutos que os desmascaram, porque aquele que não é de Deus também frutifica, mas o seu fruto é ruim. À medida com que os verdadeiros profetas têm frutos que glorificam o nome do Senhor. Preste atenção com esse cuidado que Jesus está dizendo para a igreja ter. Cuidado, porque nessa tentativa de trilhar o caminho estreito, a porta apertada, cuidado para não separar as aparências dos frutos da fé. Não são as aparências que formam um crente verdadeiro. Não é a roupa, não é o jeito de falar, não é a maquiagem, não é a cara, o rótulo de crente. Eu me lembro de uma frase do Erasmo de Roterdã, um livrinho interessante que ele escreveu, chamado Elogio à Loucura. O Erasmo de Roterdã, ele disse nesse livro um provérbio que é grego, e ele cita esse provérbio dizendo: o macaco é sempre macaco, mesmo vestido de púrpura. O macaco é sempre macaco, mesmo vestido de púrpura. Mesmo vestido de crente, se o sujeito não foi transformado pelo poder de Deus, mesmo com aparência de crente, 10 anos dentro da igreja, 50 anos na igreja, se ele não foi transformado pelo Espírito Santo, ele pode ter até trejeitos de crente, sem a transformação que vem do Espírito, ele não é crente, é um sepulcro caiado, é parede branqueada, por fora está bonito, a embalagem está bonita, mas só Deus sabe o que está de podridão dentro daquele coração. O desafio da porta estreita, do caminho apertado, é que as pessoas frutifiquem para a glória de Deus. Jesus mesmo diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designeis para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Deem frutos. Você tem um exemplo muito claro disso na Bíblia, no Antigo Testamento, que é a figura de Saul e a figura de Davi. Para mim esse é um exemplo muito claro, porque Saul era um homem cuja vida estava baseada nas aparências.
A Bíblia diz que ele passou a ser rei, e o povo olha para Saul e o escolhe como rei, porque ele era um homem extremamente belo, de boa aparência, com um perfil um perfil de rei. Esse cara aqui tem cara de rei, uma barba de rei, uma postura de rei. Esse cara aqui nasceu para ser rei, e o povo começa a pedir: nós queremos que o rei Saul seja o nosso rei. O problema é que Saul tinha cara de rei, tinha aparência de rei, mas não era rei. Ele não era o rei que Deus queria para Israel. E em contraponto, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Enquanto menino, mais novo, que ficava na casa do pai, enquanto seus irmãos iam para a guerra, ficava em casa cuidando das ovelhas do seu pai, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé ungir o novo rei de Israel, ele ficou encantado com o irmão mais velho de Davi. Mas antes que Samuel tomasse a conta do negócio, Deus diz ao coração de Samuel: não se encante com aparência, porque eu não vejo como você vê a aparência, porém eu vejo o coração. Cuidado, trilhar esse caminho estreito não vai ser uma tarefa fácil, mas você terá como arma essa capacidade de perceber quando as aparências da vida cristã estão dissociadas do fruto da fé. Dissociadas do fruto da fé. Eu tenho toda a carcaça, mas o coração já não vive mais para a glória de Deus. Se está sendo assim na sua vida, a embalagem está bonita, mas o teu coração está diante de um sepulcro que é bonito, mas é podre. Se dentro de você não existem frutos para a glória de Deus, se arrependa. Eu preciso me arrepender, eu preciso voltar para a porta que é estreita. Esse é o primeiro cuidado. Cuidado com a vida onde as aparências estão dissociadas com os frutos da fé. Crente que parece ser crente, mas não é crente. Crente que é crente não só parece com crente. Crente que é crente age como servo de Deus. O que as pessoas viam no profeta Elias? Para quando ele passar, as pessoas olhar para ele e dizer: eis ali um homem de Deus. Certamente não era a túnica que Elias usava, o cabelo que ele usava. Se ele usava um mega hair, o cara mais famoso da Galileia, não. Quando as pessoas olhavam para Elias, o reconhecia como homem de Deus, porque ele é o cara que foi diante do rei Acabe denunciar a maldade e a corrupção que Acabe junto com Jezabel estava fazendo. E ele é o homem de Deus, porque é ele que falou que não vai chover, nem orvalho vai descer sobre a terra, até que eles se arrependam, até que ele dê ordem. E Deus cumpriu com a palavra do profeta. Eis ali um profeta, eis ali um homem de Deus. Viram os frutos na vida de Elias. O que as pessoas dizem quando você passa? Parece crente, tem cara de crente. Eu fico tão feliz quando as pessoas olham para mim e falam: você é pastor? Eu falo assim: mas não parece. Obrigado, minha irmã. Você não podia me dar um elogio mais bonito do que esse. Obrigado, fico feliz de não parecer pastor. Mas eu sou porque Deus quis, sou porque Deus me chamou, sou porque não é que não tem outra coisa para fazer, é porque a única porta que eu encontro é essa porta da ordenança de Deus dizendo vai. Mas que bom que eu não pareço. Segundo cuidado aparece a partir do versículo 21. Deu um salto no texto. Vai lá no versículo 21, quando Jesus diz o quê? Nem todo que me chama de Senhor, Senhor, de fato é dele. Nem todo que faz aquilo que é feito, que obedece aquilo que é mandado ou que pode ser feito, de fato é do reino. E esse é o segundo cuidado que Jesus nos orienta. Para quem quer andar pela porta que é estreita, pelo caminho que é estreito, cuidado. Cuidado para que os seus frutos da fé não estejam também dissociados de uma vida de intimidade com Deus. Porque também acontece isso. O cara tem frutos, o cara frutifica, mas não tem vida de intimidade com Deus. Adianta de quê? É isso que Jesus está dizendo. Se num primeiro momento Jesus está advertindo para aqui as aparências não estejam dissociadas do fruto da fé, não adianta parecer que é crente, mas não frutifica. Por outro lado, num segundo momento, Jesus está dizendo que os frutos também não podem estar dissociados de uma vida de intimidade. Por quê? Porque tem gente que tem muito fruto para apresentar. Você viu aqui no texto? Rapaz, esse povo, versículo 22, tinha muito fruto para apresentar diante de Deus. Ele diz, versículo 22,
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, eles estão apresentando os frutos. E eles tinham muitos frutos para apresentar. Será que algum de nós aqui teríamos condições de chegarmos agora diante de Deus e dizer isso para Ele: Senhor, está aqui os meus frutos. Senhor, eu fiz muita coisa. Espera aí, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, meu ministério teve uma coisa muito boa para te apresentar. No meu ministério eu produzi muita gente conheceu o Senhor e se entregou ao Senhor, porque eu estava lá para pregar, e agora eu vou ficar para de fora para a porta? Que negócio é esse? E Jesus diz: nunca vos conheci. Que palavra dura, palavra dura. Tinha muitos frutos para apresentar, mas os frutos não vinham de uma vida de intimidade com Deus. Tinham frutos para apresentar ao Senhor, mas os frutos não eram acompanhados de relacionamento com Deus. Um livrinho muito interessante chamado Trindade e Reino de Deus, do teólogo alemão Bultmann, lembra que há uma diferença entre a modernidade e a pós-modernidade. Por quê? Na modernidade, o conhecimento era adquirido com uma relação de posse. A pessoa conhece porque ela possui o objeto do seu conhecimento. E isso é uma verdade, porque se você parar para pensar em algumas expressões que a gente usa no dia a dia, quando fica caracterizado que a pessoa entendeu a mensagem que você está dizendo, você pergunta assim: captou a mensagem? Captou a mensagem? A ideia é essa: o cientista na modernidade é aquele período lá que acaba a Idade Média e começa a modernidade, o cientista conhece o seu objeto à medida com que ele tinha posse daquele objeto, na medida que ele manipulava o objeto. Já parou para pensar que as pesquisas na área de saúde se desenvolveram muito tardiamente, justamente porque como é que vamos estudar o corpo humano sem destrinchá-lo, sem dissecá-lo, sem vê-lo por dentro? Não tem tanta matéria-prima para fazer isso. Então, o cientista conhecia aquilo que ele manipulava, aquilo que ele possuía. Bultmann diz que não era assim no conhecimento na antiguidade e nos dias bíblicos. Nos dias bíblicos, o conhecimento não vinha através da posse. Por quê? Porque nos tempos bíblicos, o conhecimento se dava não por relação de posse, mas por relação de admiração. O conhecedor não era dono do objeto do conhecimento, mas o conhecedor, ele era fã, ele era admirador, ele desejava profundamente esse objeto de conhecimento. O que eu estou falando com isso? O salmista era dono de Deus? Não, mas ele olhava para Deus e diz: assim como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele expressa uma admiração. No caso de Deus, o conhecimento se dava por admiração, por respeito, por relacionamento de intimidade. Conhecimento na Bíblia, irmãos, tem tudo a ver com isso. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o conhecimento tem a ver com relação. Não é à toa que a Bíblia diz, em muitos textos bíblicos, que o marido conheceu a sua esposa e ela ficou grávida. Relacionamento, é dali que vem o conhecimento. A ideia de uma intimidade que é profunda. É isso que Jesus está dizendo nesse texto de Mateus capítulo 7. Eu não conheço vocês. Jesus não está falando: eu não sei das obras que vocês fizeram. Não, eu não sei dos demônios, das curas, das profecias. Não é isso que Jesus está falando. Jesus fala exatamente o contrário: eu sei das possessões demoníacas que vocês expulsaram. Eu sei das profecias. Eu sei das pessoas que vocês ajudaram. Porém, eu não vos conheço porque eu não tive relacionamento com você. Vocês fizeram realmente tudo isso. Eu vi. Só que eu não conheço vocês. Eu conheço as suas obras, mas eu não conheço vocês porque não houve relação de intimidade comigo. Não é da onisciência de Cristo. Deus conhece sobre todas as coisas. Não é disso que está em jogo aqui, mas está em jogo aqui intimidade. Eu nunca vos conheci porque vocês não se relacionaram comigo.
Quantas pessoas se tornam extremamente produtivas, mas nunca mantiveram uma chama de uma espiritualidade verdadeira, acesa. Tocaram, cantaram, contribuíram, ajudaram, levaram assistência aos pobres, limparam, fizeram trocentas coisas, mas a chama do Evangelho se apagou. Veio porque está na escala, fez porque alguém pediu, ou porque gostava de estar ali fazendo, mas não tinha mais relacionamento com Deus. Meus irmãos, isso não pode acontecer na nossa vida. O meu serviço a Deus não é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. E eu já orei para Deus inúmeras vezes, dizer: Senhor, o dia que a Tua palavra não queimar mais no meu coração, tira a minha voz, porque eu não quero falar de Ti, sendo que eu não mais entendo, ouço e choro diante de Ti. Não quero, porque o meu relacionamento com Deus não pode ser superado pelo meu serviço a Ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Sim ou não? O Kierkegaard, no livro chamado Desespero Humano, ele diz: adorar traduz crer. E o relacionamento do infinito abismo que separa o homem de Deus, da maneira de como Deus superou esse infinito abismo para nos alcançar. O que isso quer dizer? Amor, oração, vida de sede e busca de Deus. É isso que nós precisamos. Deus se preocupa muito mais com você do que com a coisa que você pode fazer. Deus está muito mais preocupado com o teu coração do que com as obras das suas mãos. Você está entendendo? O salmista diz: como a corça anseia, anela pelas águas, a minha alma tem sede de ti. O salmista ainda diz: como os guardas anseiam pelo romper da manhã, a minha alma anseia por ti. Sede de Deus. Quarto secreto da oração: jejum, joelho no chão, relacionamento com Deus, música não apenas cantada, mas adoração, louvor, pregação, relacionamento, comunhão, partilha, vida com Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, cuidado com a vida onde os frutos estão dissociados de uma vida de intimidade com Deus. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Cuidado com a vida e os frutos dissociados de uma vida de relacionamento com Deus. Essa palavra é para todos nós. Liderança da igreja. Aquilo que você faz não é mais importante do teu quarto secreto de oração. E não tem como fazer seminário para isso. Não tem como criar um congresso que te faz dobrar os seus joelhos no quarto. Não tem como te pegar na sua mãozinha e dizer: você vai jejuar diante de Deus. Isso tem que partir de você. Geralmente, nós não deixamos de praticar aquilo que nós gostamos. Quem aqui gosta de jogar uma bolinha de vez em quando? Eu sou ruim, mas gosto demais. Gosto. Quer dizer que você é bom, você gosta, né? Você não vai? O Luiz, mesmo com o joelho estrupiado, esse homem deu um chute na bola, o joelho saiu, colocou no lugar e voltou para o jogo. Ele é louco. Isso porque, já é anos, né, Luiz, com esse joelho aí. O homem parece um boneco de lata. Mas gosta, porque a cabeça, né, Luiz? O corpo já não, né? Mas a cabeça, a gente faz aquilo que a gente gosta. Então, por que será que a gente não tem intimidade com Deus? O que está de errado no meio desse processo? Marta corria de um lado para o outro, naquela visita em que Jesus escolheu estar com elas. Irmãos, eu acho esse texto fantástico. Porque Marta corria de um lado para o outro, fazia coxinha, trazia salgadinho, fazia suco, fazia um monte de coisas. Mas a Maria estava ali aos pés de Jesus, e isso indignou a Marta, a irmã dela, doida. O mestre, o senhor não vai falar nada? Eu estou aqui servindo aqui todo o senhor e os seus convidados. Jesus andava sempre em bando, né? Você imagina, fazer um café para Jesus, tinha que fazer para Jesus mais 12. Não dava para fazer um pão de queijo, né, Joselma? Só um bolinho de milho. Tinha que ser um trem mais elaborado, né? Eu estou aqui servindo todo mundo aqui, minha irmã está aí sentadinha, recebendo aí, o senhor não vai falar nada? Pede para ela me ajudar. E passava com bandeja de um lado, e passava com esfregão por cima das pernas. Ô Pedro, levanta esse pé aí. E aí, Jesus diz o que para Marta? Marta, 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 tu te incomodas com muitas coisas.
quando nesse momento, uma coisa só te era necessária, e a tua irmã escolheu essa coisa, é a melhor parte, e isso que ela escolheu, jamais lhe será tirada. A sua busca por intimidade com Deus, jamais lhe será tirada, porque a Bíblia diz que aqueles que me buscam, diz o Senhor, me encontram, e eis que eu encontro com aqueles que me procuram na madrugada, diz Jesus. Irmãos amados, Moisés se tornou um dos maiores líderes de Israel, não porque ele guiou o povo do Egito até a terra prometida, mas porque no meio do processo, ele parou para construir uma tenda, que chamou de tenda do encontro, e ele não saía de lá até Deus falar com ele. Os seus relacionamentos, a direção, o trabalho de Moisés, só era executado depois de falar com Deus na tenda do encontro. E a gente pega as rédeas da nossa vida, das nossas mãos, faz tudo do nosso jeito, e não entende por que as coisas estão dando errado. E quando dão errado, porque muitas coisas dão errado mesmo, prefere muitas vezes o caminho do orgulho, do que sentar pedindo direção a Deus, pedir para Deus acabar com esse orgulho besta, para você sentar, conversar, pedir perdão, orar. Entrar pela porta estreita é lembrar que nós não estamos aqui apenas para fazer o que precisa ser feito, mas estamos aqui, sobretudo, para desfrutar de um relacionamento de intimidade com Deus, na intimidade do Senhor. Eugene Peterson diz que não há momento da nossa vida em que nós sintamos mais vivos do que aquele momento em que nós nos relacionamos com Deus. Essa é a porta estreita que conduz à vida. A porta do joelho no chão, da vida de santidade na presença de Deus. Se aquilo que você faz para Deus, faz sem relacionamento com Deus, é melhor que você pare de fazer. É melhor que você pare de fazer. Porque Deus está interessado mais em você do que aquilo que você pode fazer. E aí vem o terceiro cuidado. O terceiro cuidado, para quem quer entrar na porta estreita e seguir no caminho que é apertado, que não é fácil, o terceiro cuidado é cuidado com uma vida em que o desejo de intimidade com Deus esteja dissociado da coragem nas provações. Cuidado com a vida onde o desejo pela intimidade com Deus fique separado, dissociado, distanciado com a coragem no meio das provações. O C.S. Lewis, num livrinho muito interessante, eu emprestei para um jovem da igreja esses dias, chamado Surpreendido pela Alegria. Ele diz que nenhuma virtude sem coragem subsiste, senão por acidente. Nenhuma virtude subsiste sem a coragem, a não ser por um acidente. Sem coragem, nenhuma virtude existe. Se existir, foi apenas um acidente no percurso, não é uma regra. E aqui no nosso texto que nós lemos, Jesus desafia o povo, os seus discípulos, ao que é ter coragem. Versículo 24, está com a sua Bíblia aberta aí? Olha só o que diz o versículo 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa, na onde? Na rocha. A partir daqui, Jesus fala de duas pessoas que construíram duas casas. Note, duas pessoas construíram. Nós estamos diante de dois construtores. Sabe por quê? Porque na vida é assim. Sempre a gente está construindo alguma coisa. Você está entendendo? A gente sempre está construindo alguma coisa na vida. Você reparou isso aí? Todo mundo. Independente da história de vida, independente da sua idade, independente da condição que você vive. Todos nós estamos construindo alguma coisa. A questão não é se você constrói ou não constrói. A questão é a qualidade que você constrói. A qualidade do fundamento sobre o qual você constrói. Construir, todo mundo está construindo. Mas e o fundamento da tua construção? Como é que está? O apóstolo Paulo diz que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E as nossas obras serão provadas no fogo. Se ela tivesse sido feita com ouro, com prata, com pedras preciosas, Jesus diz, Paulo diz que ela permanecerá.
Mas se as nossas obras tiverem sido feitas com madeiro, com feno, com palha, não prevalecerá, porque o fogo a destruirá. A Bíblia diz isso. O que Paulo está dizendo? Todos nós estamos construindo. Todos nós estamos construindo alguma coisa com as nossas vidas. A questão não é se nós construímos ou não. A questão é, o que é que nós construímos? Em cima do que nós construímos? Quais as bases que estamos construindo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está construindo alguma coisa. Sim, você está construindo alguma coisa. Ah, pastor, não estou. Está sim. A questão não é esta. A questão é a qualidade daquilo que você está construindo. Com que coração você constrói o que você está construindo? Na vida você constrói sonhos, constrói projetos, obras, realizações, mas a pergunta é, diante do fogo de Deus, isso que você está construindo fica? Ou será consumido? Jesus está falando de dois homens que constroem duas casas. Só que um constrói sobre a rocha e o outro constrói sobre a areia. Os dois construíram. E a casa na areia pode até ter ficado mais bonita do que a casa que foi construída na rocha. Uma casa assim, na praia, já pensou? Ixi, eu falo de praia, a Ana já chega a chacoalhar assim. Já está com as malas prontas na quinta. Está fazendo mala já, Jackson. Bênção de Deus, né? Aí pensa, chegando na praia. Nossa. Aquelas casas na beira da praia. Já foi na praia? Aí tem aquelas mansões luxuosas, tal, prédios, coisa mais linda e tal. Aí eu fico olhando aquelas mansões luxuosas na beira da praia e eu fico pensando, na hora de construir, por mais perto da praia que o construtor foi construir aquele prédio, aquela casa, por mais perto da praia que aquelas pessoas queriam estar, elas não construíram a casa na areia. Por quê? Porque a casa na areia não fica de pé. Ela pode até ficar bonita, mas ela não fica de pé, ela cai. Agora o interessante é que no finalzinho desse sermão que Jesus está pregando para os seus discípulos, ele diz que ambos construíram, e um construiu na rocha e o outro construiu na areia, mas sobre a casa de ambos sobreveio a tempestade. Porque dois homens, duas casas, e duas casas que foram atingidas por tempestades. Porque talvez a lição mais difícil da gente entender na vida cristã é essa, que não importa se você é crente, se você não é crente, as provações, as tempestades, as intempéries sempre virão sobre a nossa vida. A diferença entre o crente e o não crente, não é que o não crente passa por lutas e o crente não passa por lutas, não é isso. A diferença é a qualidade do fundamento, a qualidade da base. Todo mundo quer crescer para cima, mas lembre-se que para uma árvore permanecer por longos anos, bonita, suntuosa, ela primeiro precisa crescer para baixo, raízes fortes. Você está entendendo já o que Deus está dizendo? Sim ou não? Qual é a qualidade do seu fundamento? Das bases que você constrói, o que você está construindo com a sua família, no seu local de trabalho, na igreja em que você serve. Quais as bases? O que você faz motivado pelo quê? Qual o fundamento? Aquele que construiu a casa sobre a rocha, enfrentou a subida dos rios, enfrentou a força dos ventos, as intempéries todas, mas a casa permaneceu de pé, Jesus diz. Mas aquele que construiu a casa sobre a areia, enfrentou as mesmas dificuldades e viu a sua casa ruir. Foi grande a sua ruína, Jesus diz. Porque aqui está o que eu quero que você saiba dessa noite, e você saia daqui com isso no teu coração. Não importa quantos ventos soprem contra você, não importa quantos rios vão subir contra a sua casa, quantas tempestades vão arrebentar contra a sua obra, se você estiver na rocha, a sua casa não cai. Se você estiver em Cristo, você permanece de pé. Se a sua vida está na rocha, que é Jesus Cristo, então a sua casa não vai cair não. Cai não, cai não. Pode doer o que doer, pode chorar o que chorar,
mas o Senhor te guardará de todas as suas dificuldades. Ele te guardará nas dificuldades e não das dificuldades. Você vai passar, eu passo, todo mundo passa, mas se você estiver na rocha Jesus Cristo, elas terão que ser enfrentadas. Só que para você enfrentar, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. E coragem só pode ter quem tem intimidade com Deus. Portanto, não é possível buscar intimidade de Deus sem coragem de Deus. Estava assistindo uma entrevista, um podcast, há um tempo atrás, era de uma famosa, que estava dando uma entrevista, num podcast famoso aí, e perguntaram para ela sobre a religião dela. E aí ela falou sobre a igreja que ela cresceu. Ela falou sobre a igreja, eu aprendi a cantar na igreja, e eu ia para a igreja quase todo dia. E adolescentes, jovens, ministério de louvor, igreja para mim era tudo, eu sempre estive na igreja. Na verdade a igreja me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida, na vida da minha família. Meu pai quando estava desempregado, a igreja estava ali presente, a igreja foi muito importante, mas eu já não vou mais não. E aí a mulher começou a conversar com ela sobre isso e tal. Ela fala sobre a importância da igreja, mas ela diz, só que eu não vou mais. Por que você não vai mais? Perguntaram. Eu entendi que eu tenho a minha intimidade com Deus. Eu tenho a minha intimidade com Deus, eu tenho meu relacionamento com Deus, e eu não preciso viver de acordo com o que a igreja diz que eu tenho que viver, eu não quero mais isso para mim, eu acho que eu vou viver um pouquinho de cada religião, eu vou pegar um pouquinho que eu sei de cada religião, eu vou formar a minha base e eu vou continuar a minha vida de intimidade com Deus. Ela disse isso. E eu parei para pensar, como é que é? Como é que ela vai ter intimidade com Deus negando a autoridade de Deus na vida dela? Como é que alguém em sã consciência pode dizer que tem intimidade com Deus, mas não obedece a Deus? Um negócio esquisito. Mas no mundo é assim. Funciona assim, por quê? Porque a porta é estreita. E poucos querem ir pela porta estreita. O caminho é apertado. As pessoas até têm desejo de Deus, mas não têm coragem de enfrentar a porta estreita, o caminho apertado. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado coragem, para mesmo que doa, a gente permanecer no caminho estreito. Amém, não amém? Por quê? Porque ainda que a porta seja apertada, ainda que o caminho seja apertado, Deus nos dará a vitória no final, e é Ele que nos sustenta no meio do caminho. Deus não prometeu nos livrar das tempestades, mas Ele prometeu estar conosco na tempestade, e é no meio do caminho que a gente recebe aquela porção de ânimo, de força, de fé, de graça que vem de Deus, e a gente segue, mesmo com dores, mesmo sendo açoitados pelas correntes, mesmo sendo angustiados, muitas vezes sozinho, a gente continua, e a gente sabe que a vida eterna nos espera ali. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Amém ou não amém? Esse é o momento em que nós temos visto no nosso mundo, irmãos, tantas coisas que têm dissimulado, dissuadido, levado aqueles que se dizem povo de Deus a caminhos que estão escancarados. Muitos estão indo para lá. Isso dói no nosso coração e a gente precisa orar por esses irmãos que estão sendo iludidos, gente que era gente boa de Deus, mas no meio do caminho não aguentou o arroxo. Nós precisamos orar para essas pessoas. Mas antes, nós precisamos dizer, eu não quero ser essa pessoa. Lembre da palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, últimas palavras de Paulo. Combati o bom combate da fé, terminei a carreira e guardei a minha fé. Nós precisamos chegar ao final da nossa vida, dizendo essa mesma frase. Combati o combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Fiz o que tinha que fazer e no meio do caminho não deixei de amar a Deus, não deixei de servir a Deus. Minha fé está do mesmo jeito que estava quando eu o conheci. Meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Então cuidado para a sua embalagem não ser desassociada com os frutos da fé. Cuidado para os frutos que você gera não venham acompanhados de intimidade com Deus. Deus está mais interessado em você do que aquilo que você faz. E cuidado para que
a sua vida de frutos na fé e de intimidade com Deus, cuidado, para que a sua busca de intimidade com Deus não seja dissociada de coragem para permanecer diante das provações. Por quê? Porque o caminho é estreito, as provações virão. Você não pode deixar a vida de intimidade com Deus porque está doendo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar? Nós cremos, irmãos, que Deus é aquele que nos sustenta no meio do caminho. Talvez você está passando pelo momento do seu caminho que você já está com vontade de jogar a toalha para cima. Talvez no meio da tua caminhada você já está tão cansado e sobrecarregado que tudo que você quer é largar tudo. Porque a gente tem essa ideia, né? De que jogar tudo para o alto vai resolver as coisas. Na verdade a gente sabe que não vai resolver, mas a gente está tão cansado que a vontade que a gente tem é de sumir mesmo. É de cavar um buraco e se jogar nele. Você que é mãe, já falou para os seus filhos isso? O dia que eu for daqui, aí sim, vocês vão sentir falta. Você nunca teve coragem de ir, teve? Você sabe que não resolve, esse menino não vai mudar. Aliás, com a tua ausência, talvez piore um pouquinho mais. É Deus que nos sustenta. E eu vou orar para que Deus te mantenha no caminho. Talvez você está cansado, sobrecarregado, mas que o Senhor venha sobre a sua vida agora com um bálsamo de cura e refrigério, que te faça sair daqui caminhando o caminho da porta estreita, por mais que doe, agarrado com Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curva essa cabeça, fale com Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é que nos sustenta no caminho apertado, porque esse é o caminho da vida e nós vamos chegar lá, nós cremos. Pai, eu quero orar